Muito obrigado. Se os meus colegas de Portugal precedentes tiveram que fazer um esforço para adaptar o português continental, eu vou ter que adaptar o meu portunhol continental, por isso farei um esforço redobrado em falar devagar. Começando pelo final, quero agradecer de todo o coração à doutora Jussara o recebimento para este evento e encurtando caminhos, não referindo todas as personalidades, e na pessoa do Dr. Ávila, como representante da Comissão de Direito Constitucional da Subseção de Itajaí, dar os parabéns pela organização deste evento, obviamente na pessoa do Dr. Ávila Júnior também endereçando-os para a Subsecção de Itajaí e para a OAB de Santa Catarina. É magnífico ver uma sala onde quer académicos, quer advogados, mas sobretudo advogados práticos do direito se interessam por estas questões, até aqui na primeira parte mais teóricas, agora nesta segunda parte já um pouco mais práticas, e eu confesso que estava um pouco assustado, porque a primeira parte era muito teórica e muito pública e eu pensei que seria o primeiro a quebrar o gelo, mas bem-vinda, doutora Vládia, por trazer aqui uma outra ponto de vista do direito à paz, sobretudo no que diz respeito à sua densificação prática. Não tem eventualmente a mesma dignidade que o direito fundamental à paz, mas no nosso dia-a-dia é mais factível. Nós, efetivamente, podemos contribuir dessa forma. Nem melhor podia ter vindo a calhar, como diriam vocês, a fala da doutora Vládia, porque, de facto, a minha temática tem a ver com o empowerment, tem a ver com a capacidade de todo cidadão de representar essa cultura de paz no seu dia-a-dia. E referia que existem cada vez mais noções diferentes do conflito. Eu seria um pouco mais arrojado. Todos nós lidamos com o conflito desde que nascemos e há muitos anos que se lida com o conflito. O que é um contrato se não um conflito? E todos vocês terão celebrado alguma vez algum contrato, certo? Sim. O que é um contrato? É um conflito de interesses. Um quer levar a melhor e outro quer levar a melhor. Portanto, temos interesses contrapostos das duas partes que acabam por celebrar um contrato, um negócio jurídico, conseguem ultrapassar esse confronto em benefício conjunto e com um interesse eventualmente egoísta, individual, mas que acaba por trazer benefícios aos intervenientes nesse negócio. Portanto, na verdade, eu não poderia estar mais de acordo, o conflito é bom, pode não ser agradável, mas é bom. E é bom porque nos permite construir, ultrapassar, fazer abordagens diferentes e não é um caminho facilitado de ter tudo aquilo que nós queremos e outro ficar sujeitado à nossa vontade. Temos que ter, efetivamente, esse jogo de cintura. Como é que entendo a paz, e não escapando ao direito fundamental da paz, mas sim cultura de paz? A paz, de facto, não a relaciono tanto a guerra ou a inexistência de guerra, mas sim a ausência de conflito. Estamos sentados no nosso sofá, não há nenhum conflito, não há problema nenhum. Ou estamos sentados no nosso sofá a ver a televisão e começa o vizinho a fazer barulho. E nós começamos a irritar-nos. Às vezes estou em casa nessa situação e a minha mulher começa a ficar irritada e diz-me, olha, vamos falar com ele. E eu digo-lhe, olha que eles ainda têm crédito, que ontem os nossos filhos estiveram a berrar. Portanto, é uma situação, de facto, de algum conflito, mas muitas vezes, se nós soubermos encaminhar esse conflito, na verdade ele flui, não é conflito. É uma construção, uma evolução de uma relação. Portanto, o conflito torna-se conflituoso quando nós não sabemos lidar com ele. Não quando lidamos com ele. E assusta? Sim. Mas, geralmente, a superação do ser humano está ligada ao susto. Portanto, estamos assustados, fazemos algo que nos dá muito medo, depois, pelo feito, ficamos muito corajosos. Mas primeiro temos que fazê-lo. E na vertente contratual, isto não podia estar, conforme dizia, mais previsto, quer no direito civil português, quer no direito civil brasileiro. Existe, então, aqui o quê? A autonomia da vontade. Cada um pode fazer o que lhe apetece. Mas temos limites.
E esses limites, no último dos considerandos, terá o limite da legalidade e da boa-fé, e temos que conjugar isso com os interesses também das outras partes. No tema que lhes trago hoje é muito fancy, parece muito uma boutique, é hardship. Uau. É o quê? É tentar resolver o problema de forma amigável. Basicamente, as hardship clauses é o que já existe, e foi mencionado aqui pela doutora Vlaga, se temos um problema, vamos tentar resolvê-lo. Vamos sentar-nos à mesa e vamos falar para encontrar uma solução. E a hardship clause, mas não é do que uma obrigação contratual em que previamente as partes sabem que poderão decorrer futuros conflitos e nessa expectativa futura prevêem contratualmente uma obrigação de se sentarem a negociar. E aqui sim já voluntariamente afastam em primeira linha o judiciário. Portanto, temos aqui a dinâmica da autonomia privada, temos aqui o princípio da segurança jurídica, em que essa autonomia privada plasmada num negócio jurídico tem que ter segurança e, por isso, pacta sunt servanda. Os contratos são feitos para ser cumpridos nos seus precisos termos. Mas não pode ser assim de forma cega, tem que haver alguma atenuação, porque, pese embora possa surgir alguma insegurança jurídica, pode haver mudanças que façam com que a manutenção da relação nesses termos possa não ser execuível, ou seja, desequilibrada. E por isso há também o princípio latino rebus sic stantibus. Portanto, mantemos sim pacta sunt servanda, devem ser cumpridos os contratos, mas sempre e quando se mantenham as condições que deram origem a esse negócio jurídico. E as hardship clauses, portanto, são um instrumento, como veremos, do direito internacional para evitar a escalada do conflito em termos jurisdicionais, sobretudo nos contratos internacionais, onde ainda, antes de começar a discutir quem tem razão, temos que discutir que direito se aplica. Portanto, a quem é que nos vamos queixar? Portanto, a minha temática base-se então na perspectiva do contrato do negócio jurídico como uma limitação voluntária das partes em prol do interesse individual de cada uma delas para, em conjunto, obterem uma realidade, uma pretensão que a cada um deles lhe compensa. Nós compramos um carro por 50.000, o vendedor acha bom ganhar X e receber 50.000 e nós achamos muito bom pagar os 50.000 e termos um carro para guiar. Ele, obviamente, se cobrasse mais, ficava mais contente. E a nós, se não lhe oferecessem e dessem à borla, mais contentes ficávamos. Mas, na verdade, aceitamos essas limitações porque nos resulta interessante nesse âmbito. Portanto, há uma contraprestação e uma prestação que para nós é equilibrada. A autonomia da vontade, então, permite aceitar essas condições e o direito não proíbe nenhuma negócio jurídico que seja permitido por lei ou que não seja expressamente proibido. Trazia aqui um caso específico. Agora, como sabem, na Europa estamos com uma crise energética simpática e há uma questão muito, muito cotidiana. Qualquer um de vocês, advogado em Portugal, já se teria debruçado 6 ou 7 vezes com um cliente que lhe colocava esta questão. Foi contratada uma empreitada, é preciso construir a minha moradia, eu contratei há um ano e agora, passado um ano, com a guerra da Ucrânia, aumentaram os preços de energia, o custo da obra aumentou uns 60%. Mas o contrato já estava feito, assinado, e a primeira parte já pagou um início, já foram lá postos alguns materiais na obra e até já deram início. E agora, quid iuris, como se diria em Portugal. Como é que resolvemos esse problema? Há um conflito, obviamente. O ponto de partida é que os contratos devem ser cumpridos escrupulosamente. Mas se isso acontecer, o proprietário vai usufruir ilegitimamente de um preço desorbitado que vai ter que suportar o empreiteiro. Portanto, seria o empreiteiro ficar obrigado a uma falência. Por isso temos então a atenuação deste princípio que já tradicionalmente na época medieval
do princípio de rebus sic stantibus, que apesar de que não esteja prevista na relação contratual uma modificação, ou como agir perante uma modificação substancial dos factos, ou uma onerosidade acrescida, como vocês mais referem por aqui, é inerente à relação jurídica, que se os factos essenciais da relação não permanecerem os mesmos, as partes serão obrigadas, compelidas, a renegociar os termos para recuperar esse equilíbrio contratual. Então, como é que fazemos com o empreiteiro? Paga ou não paga? Tem direito a resolver ou tem direito a renegociar? O que é que diz você? É um dilema, não é? Temos aqui várias questões. Temos um conflito sério. Como é que o resolvemos? Atendendo aos princípios de direito e, sobretudo, há uma cultura de paz. O ordenamento jurídico, no âmbito do direito português, prevê, efetivamente, nos artigos 473 e seguintes do Código Civil, por uma questão de justiça comutativa, justiça contratual, por uma questão de reequilíbrio das prestações, permite então que efetivamente seja operada uma modificação da relação, que possa ser imposta uma modificação dessa relação. Mas esta previsão legal tem determinados pressupostos e é bastante formalista. Exige-se que haja um conjunto de acontecimentos que sejam supervenientes à realização do negócio jurídico. Portanto, a guerra é posterior à celebração do contrato de empreitada? Sim. Portanto, se é posterior, é superveniente. Muito bem. Segundo, que produza uma alteração anormal das circunstâncias. Que implica isto? Não qualquer modificaçãozinha. É que, efetivamente, existe uma alteração de tal monta que faça com que o entorno que esteve na base do negócio mais não permita justificar esse início. Nestas situações, além do mais, haverá também que demonstrar que esta alteração tem um impacto significativo na repartição dos interesses entre as partes. E, verificadas estas situações, então teremos a possibilidade de que uma das partes, a parte que se vê prejudicada com o reequilíbrio, possa requerer judicialmente a resolução do contrato ou a renegociação do mesmo. Mas requer judicialmente. Quando falava aqui a colega sobre os meios alternativos de resolução de litígios, na advocacia, às vezes parece que esquecemos-nos que a negociação é um meio alternativo de resolução de litígios. Se cabe a primeira ferramenta que qualquer advogado deve praticar. Eu sei que colegas aqui da sala, também advogados, fazem isso. Isso foi como eu me introduzi na prática da advocacia em Portugal, e o primeiro é tentar um acordo. E não pelo clichê de que um mau acordo é melhor do que um bom julgamento. Não, para resolver de forma eficaz e eficiente um problema que podemos resolver de forma eficaz e eficiente. E às vezes, fazendo aqui uma pequena parte, existe o estigma de que fazer rápido e bem é barato. Alguém de vocês tem essa ideia? Rápido e bem é barato? Não. Se não é barato, quando fazemos rápido e bem, também podemos cobrar muito. Porque o cliente está a ter eficácia e está a poupar tempo. E tempo é dinheiro. Por isso, a negociação deveria ser sempre essa primeira abordagem. Não havendo, dizia eu, então, surge a intervenção do Tribunal, dos órgãos jurisdicionais, e será eles que decidirão. Sai então da autonomia das partes, sai então do empowerment das partes, e será um meio adjudicatário, um terceiro, seja arbitragem, no caso da hardship, seja jurisdição ordinária, que irá decidir. E poderá decidir o que for. Poderá decidir, conforme critérios de equidade, a renegociação do contrato, ou poderá decidir a resolução do contrato, mas fica fora das partes. As partes perderam a oportunidade de se pacificarem e encontrarem a melhor solução para eles. No Brasil, exatamente o mesmo. Não é recente, é a mesma tradição, tem a onerosidade excessiva superveniente. Aqui a diferença está prevista no Código de 2022, 478 e seguintes. Qual é aqui a diferença com o regime português? Em Portugal, focámonos na alteração das circunstâncias como elemento
de ponto de partida e vocês focam-se na onerosidade excessiva. Venha ela do que vier. Portanto, neste caso, até um pouco mais práticos. Há aqui uma onerosidade excessiva acrescida para alguma das partes? Sim. Então, vamos ter que lançar mão do mesmo instituto, porque a aplicação é exatamente a mesma. Requer-se que o facto que cria a onerosidade seja superveniente, requer-se que seja um evento extraordinário e imprevisível e que gere essa excessiva onerosidade. Não tem que impedir a celebração do negócio, não tem que levar à insolvência de uma das partes. Tem apenas que implicar uma desproporção no ganho de um ou um aumento no perde do outro, que não seja justificável. A mesma situação, o procedimento é através do judiciário. As hardship, isto no âmbito do direito nacional. As hardship surgem no âmbito do direito internacional. Pior ainda, não temos um ordenamento jurídico vinculante. Temos diversos textos esparsos que podemos aderir ou não para a celebração desses contratos. E surge a necessidade de criar um instituto específico como veremos com a crise do canal de Suez. Mas ponho-lhes aqui também um outro exemplo. Foi contratada em janeiro, desde Lisboa, a aquisição de 1000 toneladas de guaiaba daqui de Itajaí, não sei se produzem guaiaba ou não, agora passam a produzir, a R$5 o quilo. E de repente, por causa dos combustíveis, Ucrânia, etc., passa a custar R$60 o quilo. O contrato já foi feito em janeiro e a entrega tem que ser feita agora, em setembro. Mantém-se o preço ou não? Já foi assinado, já foi dado o sinal. Ou houve a obrigação de entregar 10.000 toneladas. Houve sequia, houve uma má colheita, só se consegue produzir metade. Só conseguimos cumprir metade do contrato. Há incumprimento ou que situação temos? Estamos perante um contrato internacional. Não se aplica o direito nacional. E na crise que aconteceu no canal de Suez, em 1956 e 57, basicamente os barcos não podiam passar por aquele percurso marítimo, por aquela via marítima, e os custos de transporte dispararam de forma monstra. E não havia nenhuma forma de conseguir resolver essa situação. Fazendo aqui uma análise casuística, foi decidido que se desse 2 meses de tolerância perante essas situações e, em caso de não conseguir resolver a situação, resolve-se o contrato. Resolveram o problema? Não. Fugiram dele. Não houve uma tentativa de resolver o problema. Qual é a tentativa de resolver o problema? É sentarmos-nos e falar. Não consegues 10.000 toneladas. Ok, consegues 5.000. Então vamos ver. Portanto, basicamente, a partir desta realidade, o Instituto para a Urbanização do Direito Privado vão-se criando princípios que regulamentam como se irão abordar, como irão ser tratadas estas questões no âmbito do direito internacional. Sai-se de uma casuística individual em que cada um tem que combinar as suas cláusulas. Olha, se houver algum evento assim fora do comum, obrigamos-nos a sentar e negociamos. Cada parte teria o que fazer individualmente. Para esclarecer a situação e padronizar o Instituto das Hardship, então o Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, já desde 1994, nos seus incisos 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3, cria então a categoria de hardship. Não vincula obrigatoriamente aos contratantes, mas podem remeter-se a ele e já fica então definida a figura. E basicamente é o quê? Havendo um evento superveniente nas condições em que referimos anteriormente, que altera significativamente o equilíbrio contratual entre as partes e cria um prejuízo ou uma vantagem não justificada à outra, as partes são obrigadas a sentar-se a negociar de boa fé. E aqui já é aquela situação de não, é que o meu advogado diz que não quer negociar. Isto não é negociar de boa fé. E o facto de incumprir esta obrigação faz incorrer a esse advogado que está a conduzir essas negociações em responsabilidade. E, portanto, o incumprimento desse contrato seria imputável a ele. Essa boa-fé implicará que tenham que ser feitos esforços
diligentes, justos, não no interesse individual, mas no interesse das partes para a subsistência e a estabilidade da relação contratual. Significa que vai ganhar um pouco num lado e vai perder um pouco no outro lado. Um e outro. E só se isto não for possível, é que as partes, então, têm a possibilidade de recorrer à arbitragem no âmbito do direito internacional, é o mais vulgar. Mas reparem, a diferença do que acontece nos ordenamentos nacionais, em que podem negociar se quiserem, senão vai-se ao judiciário, no âmbito do direito internacional é obrigatório negociarem com fundamento nos princípios de boa-fé. E já estou esgotando mais ou menos o meu tempo. Quais são as funções desta cláusula? São funções de pacificação. Como é que se equaciona, concretiza esta pacificação? Mantendo o equilíbrio. Nós temos um conflito quando não há equilíbrio entre as partes. Nesta relação contratual desequilibrada, através do hardship, continuamos a manter o equilíbrio. Novas condições, novas realidades, mas continua a ser uma relação equilibrada. A repartição dos riscos. Portanto, daí uma condensação desta repartição ou manutenção do equilíbrio. E, sobretudo, evita o corte, evita a resolução do contrato. Há alguns contratos que têm que ser resolvidos, mas muitos não têm necessariamente que ser resolvidos e, portanto, privilegia-se a manutenção e a estabilidade dos contratos. Chegando aqui ao fim da minha intervenção, portanto, estamos, na verdade, perante um instituto de direito privado que é antiquíssimo, que é a autonomia privada, e é através desta autonomia privada que se pode concretizar essa cultura de paz. E esta autonomia privada estende as suas raízes pela Constituição, chegando a todo lado. Temos a autonomia privada como uma manifestação da dignidade da pessoa humana. É através desta autonomia privada que a pessoa pode celebrar contratos, ganhar dinheiro, enfim, ter a sua dignidade no mais amplo senso acautelada. Esta autonomia privada também confere liberdade. Portanto, que é valor mais fundamental das Constituições brasileira e portuguesa do que a liberdade do cidadão. Entrando mais no campo económico, iniciativa privada, dinamização económica, mas embora com interesse social, sem autonomia privada, também não valia a pena falar. Portanto, temos mais essa sedimentação no âmbito constitucional. E, entrando aqui, já no final da minha intervenção, trago apenas duas decisões dos tribunais portugueses. Uma é do Tribunal da Relação de Lisboa e outra é do Supremo Tribunal de Justiça português. A primeira é bastante recente, é de 2021 e tem a ver com a pandemia. Obviamente vocês também sofreram os rigores da pandemia, aos quais se aplica tranquilamente este princípio da onerosidade excessiva ou do rebus sic stantibus. Pergunto-lhes, um comerciante que não possa pagar a renda durante 5 meses ou 4 meses porque o estabelecimento está fechado por disposição legal, é obrigado a continuar a pagar ou não é? A pergunta é infectada, é infecciosa, como o Covid. Não há uma resposta unívoca, mas de facto, os tribunais portugueses entenderam que 5 meses, por exemplo, já é um tempo bastante suficiente para criar uma onerosidade significativa no comerciante, o que permite lançar mão dessa cláusula hardship, dessa cláusula relativamente a rebus sic stantibus. E outra decisão, esta já do Tribunal Supremo de Justiça, tinha a ver também com a aquisição de azeitonas, em que o comerciante, o produtor industrial, comprometeu-se a entregar 200.000 ou 200 toneladas de azeitonas e, passados uns meses, houve uma seca muito acentuada em Portugal e a produção decresceu em 50%. E o comprador, que já tinha o contrato assinado, quis assinar a execução específica, obrigar ao vendedor a vender-lhe o total da quantidade que tinha sido contratada. E o produtor, o que tinha feito? Tinha invocado esta alteração substancial dos factos, tinha referido que devido à seca a produção diminui 50%,
tinha outras obrigações com outros compradores e, portanto, a opção que propôs era reequilibrar e prorratar ou dividir a produção que tinha entre os seus compradores, reduzindo em metade. O Tribunal veio decidir que, perante estas circunstâncias, verificavam-se os requisitos, portanto, alteração posterior ou subsequente às condições do negócio, facto imprevisível e impossível de ser resolvido por vontade do incumpridor e, neste sentido, então, foi condenado a parte contratante, comprador, que queria efetivamente ser indemnizada, acabou por ter que indemnizar e teve decaimento no processo porque é injustificada a sua pretensão, apenas se justificando com abuso de direito e, mais concretamente, com abuso de boa-fé objetiva. É tudo. Muito obrigado pela vossa atenção.